canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira com muitas novidades para trazer para vocês. Então, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Sábado, o Vasco estreia aí no Campeonato Carioca contra o Madureira com transmissão da Cazé TV às 18 horas da noite. E você que quiser fazer uma aposta esportiva, stake.com. Se cadastra lá, utiliza meu cupom promocional Futebolaço, que você ganha bônus no seu primeiro depósito. Além de futebol, você também tem jogos de cassino para poder apostar, você também tem NBA, NFL, o que não falta é variedade. A Stake.com é uma das maiores casas de apostas do mundo, é patrocinador oficial do Everton, da Inglaterra, do UFC, e também você tem muita credibilidade e variedade lá. Paga rápido, paga bem. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí com alguns comunicados oficiais do Vasco. Vídeo falecimento de nosso maior ídolo, Roberto Dinamite. O Vasco suspendeu a janela de imprensa. Então, alguns jogadores que já estão contratados e oficializados pelo Vasco e seriam apresentados nessa semana, não serão mais. Serão apresentados lá na Flórida, nos Estados Unidos, tá bom? Então, vou trazer para vocês aqui tanto o zagueiro Robson Bambu, como o lateral direito Pumita Rodrigues, que já foram oficializados e ainda não apresentados, só vão ser apresentados e vão ter uma coletiva lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então, informação importante para trazer para vocês. O Jair ainda não está oficializado, nem o Luca Orellano. Então, esses dois aí, vocês nem contam. Ainda que o Vasco anuncie o Jair essa semana ainda Orellano, só vão acontecer lá na Flórida. Beleza? Falando aí de Flórida, é uma informação importante. A princípio, o Patrick de Luca, nosso volante, viajaria com o time principal para os Estados Unidos. Por que eu falo viajaria? Através da assessoria de comunicação, o Vasco disse o seguinte, ó, o atleta de Luca sentiu dores na coxa direita após o treinamento da última segunda-feira, dia 9. Ele foi submetido a exame nesta terça, dia 10, e foi evidenciado edema no local. De Luca já está em tratamento com DESP. A gente até chegou a argumentar no grupo de imprensa se tem alguma previsão do Vasco de retorno do atleta, se ele vai viajar ou não para os Estados Unidos por causa disso. E o Vasco ainda não tem essa informação oficial. Tá a cargo do DESP aí, que é o Departamento de Saúde do Vasco da Gama, tá bom? E falando do time que vai jogar contra o Madureira, o Campeonato Carioca, também de forma oficial, o Vasco comunica que alguns atletas que estavam jogando a Taça São Paulo vão ser convidados para virem ao Rio de Janeiro para integrar o grupo que vai jogar contra o Madureira. Ou seja, o Vasco trata nesse momento o Carioca como prioridade e a Taça São Paulo, né, fica em segundo plano. E acho até que o Vasco realmente está certo. Vou trazer para vocês quais são esses jogadores. O Vasco informa que o lateral esquerdo Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Paixão, que estavam na disputa da Copinha, retornarão de São Paulo na manhã desta quarta-feira para incorporar o elenco de futebol profissional do Rio de Janeiro, visando os próximos compromissos. Lembrando que o período que o Vasco fica nos Estados Unidos, ele perde os 3 primeiros jogos aí do Carioca. Só volta ao Rio de Janeiro para o jogo da quarta rodada. Então esses meninos que estão sendo integrados agora, mais a galera ali, digamos que da baba, né, os jogadores ali do time reserva, do terceiro reserva do time ali, vão juntar com esses meninos aí com idade ainda para jogar a Taça São Paulo e vão jogar essas 3 primeiras rodadas, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Todas as informações oficiais passadas agora há pouco pelo Vasco através do grupo de imprensa. Beleza? Bom, vamos falar agora a respeito da situação do zagueiro Manuel Capasso. Formação do companheiro Juan de Lima, que inclusive trabalha com o companheiro Lucas Pedrosa no canal do Pedrosa. Realmente a situação entre Vasco e Manuel Capasso avançou e deve ter um desfecho positivo em breve, tá? Entre Vasco, jogadores sem empresário, tudo acertado. O Vasco está discutindo agora com a situação do Atlético Tucumã, a forma de pagamento e também o contrato que vai ser feito. Então é muito provável que Manuel Capasso seja também mais um reforço do Vasco. Essa situação do falecimento do Roberto Dinamite fez com que as coisas dessem uma desacelerada
dentro do Vasco. Obviamente, natural, o clube está todo mobilizado, né, para o velório depois do sepultamento do nosso ídolo que aconteceu ontem, e agora as coisas começam a voltar mais ou menos dentro de uma normalidade, né? Até porque normal, a gente sabe que não tá. O clube tá com o ambiente ainda pesado pelo falecimento de nosso ídolo. Tanto é que as coletivas só vão voltar a partir de semana que vem e lá na Flórida. Beleza? Dito isso, vamos aproveitar agora para ouvir um depoimento importante. Último capitão da seleção brasileira numa conquista de um mundial, né? O Brasil foi campeão do mundo a última vez em 2002. O Cafu, nosso capitão do Penta, teve também lá em São Januário, participando do velório do Roberto Dinamite, e ele deixou algumas palavras importantes lá. Eu participei da entrevista coletiva lá com o Cafu e eu gostaria de deixar para vocês alguns questionamentos que os colegas de imprensa fizeram e também quais foram as respostas do Cafu. Inclusive, ele foi cobrado a respeito daquela situação lá de por que poucas pessoas foram ao enterro do Pelé. E, obviamente, 90% da entrevista aí é falando sobre o Roberto Dinamite. Então, vocês ficam agora aí com o nosso capitão do Penta, Cafu. É um momento muito difícil, certamente. Você ali muito tempo, falando com a família e tal. A gente fala muito da importância dos ídolos e deles serem reconhecidos enquanto vida, né? E parece que o Roberto pôde viver um pouco disso. O que dizer, assim, vindo de um cara como você, que foi campeão do mundo, o peso que tem o Roberto Dinamite e o legado que ele deixa? Nossa, o legado que ele deixa é o sorriso, a alegria de jogar futebol, mesmo nesse momento. E você frisou bem, são os nossos ídolos, né? Nós crescemos vendo eles jogarem futebol, nós crescemos em uma geração que era uma geração que realmente fazia do futebol a alegria, a felicidade de todo mundo. E o Roberto fazia isso, né? Roberto não, Dinamite, né? Ele fazia isso na magia do chute, na magia do drible. Um cara que sempre prezou isso, sempre quis um bom futebol, um futebol alegre. Tentou fazer isso um pouco quando diretor, mas como jogador, é um jogador que dispensa comentário por tudo aquilo que ele fez de brilhante no futebol mundial. Roberto Dinamite é conhecido mundialmente pela sua magia, pelos seus gols. Como não lembrar daquele gol aos 48 do segundo tempo dentro da área, dando chapéu, fazendo gol de voleio. São imagens e gols que vão ficar marcados para sempre, que só o Roberto poderia fazer. E tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é pouco perante tudo aquilo que ele fez para o futebol. Cafu, em tão pouco tempo, o futebol muito triste, né? Porque o Pelé, agora o Dinamite, um final de ano, início de ano difícil para o Brasil, para o brasileiro que gosta de futebol. A terra tá triste, mas o céu tá em festa, né? Com esses dois grandes, em menos de 15 dias, dois grandes ídolos que nos deixaram, que foram, que tá levando a sua alegria, a sua felicidade de jogar futebol lá no céu. Infelizmente ele vem brigando já há mais de 1 ano e meio, que ele vem nessa luta, ele vem nessa batalha. As poucas vezes que nós tivemos a oportunidade de falar, nós mais demos foi força, pedir para ele não desistir, desanimar nunca, que tinha muita gente torcendo para que ele pudesse recuperar, para que ele pudesse pensar nas pessoas que estão sempre dando força para ele. Ele brigou, ele foi um guerreiro tanto dentro como fora de campo, mas no final ele precisava descansar um pouco, ele já estava sofrendo. Rafa, muito se falou no enterro do Pelé, né, que não foram muitas pessoas, que não valorizam os ídolos. Como é que você viu tudo isso, né? Seu nome foi citado também, depois você eu vi um post seu, né, nas redes sociais falando que você gostaria de ter ido, mas nem conseguiu o voo. Se você pudesse falar um pouquinho disso, né, que você está aqui presente, prestando toda essa homenagem também para o Dinamite, se você puder falar um pouquinho disso também, porque muito se falou sobre isso e eu quero ouvir de você. Eu sempre tive presente, né, em todos os velórios dos nossos grandes ídolos. Não sei se vocês sabem, mas o Carlos Alberto Torres eu tive aqui no Rio de Janeiro, peguei meu carrinho, o Félix eu tive em São Paulo, tendo a oportunidade agora do Roberto. O Pelé, infelizmente, por motivos que vocês sabem, eu não consegui voltar para o Brasil, mas os nossos ídolos sempre vão ser homenageados. Nossos ídolos são sempre nossos ídolos. Nós começamos uma história, nós demos sequência a uma história que eles começaram. Começaram lá em 52 com o Mauro, 58 com o Mauro, 62 com o Bellini, 70 Carlos Alberto, 94 Dunga, 2002 o Capitão Cafu. Nós demos sequência ao que esses grandes ídolos, esses grandes craques fizeram no futebol, né? Eles são valorizados, sim, nós valorizamos, sim, muito os nossos craques, os nossos ídolos. Às vezes, quando vocês cobram de alguns jogadores a presença deles em um velório, porque não veio uma despedida, tem tantas coisas
que vocês poderiam cobrar mais no atleta do que ir no velório, né? Às vezes vocês não perguntaram para os atletas por que eles não puderam ir, ou se algum motivo eles têm. Tem muita gente que não entra em cemitério, tem muita gente que tem trauma quando entra em cemitério, tem muita gente que entra em cemitério e vê pessoas queridas lá dentro que acabam passando mal. Então tudo vai ser respeitado, eu acho que tudo tem que ser respeitado. Todo mundo tem os seus motivos, mas o mais importante é que esses jogadores vão ficar eternos. Eles são eternos nas nossas vidas. O Pelé é eterno, o Carlos Alberto Torres é eterno, o Félix é eterno, o Roberto é eterno, com aquela magia de jogar futebol da maneira que ele fez. Não vamos deixar isso ser maior do que foi esses grandes jogadores. O simples fato de algumas pessoas que não puderam vir no velório, não puderam ir prestar sua homenagem. Nós prestamos tanta homenagem para eles em vida, né? Que isso que eu acho que é o mais importante, o principal de tudo. Eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé nos 50 anos do Pelé, naquele jogo em Milão. Uma homenagem fantástica. O Roberto, eu tive a oportunidade de bater papo com ele algumas vezes, as poucas vezes que nós batemos papo com eles. O que eu aprendi, o que ele me ensinou foi coisa impressionante. Eu acho que isso que é o mais importante, é o momento de nós prestarmos aqui uma solidariedade a ele, dar um abraço à família, pedir que o Senhor abençoe toda a família, e a vida vai continuar e eles vão ficar eternizados para sempre. São os nossos ídolos, as nossas referências, as nossas maneiras de jogar futebol.